Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Agora, esse processo inicial de videoaulas, eu sei que para vocês talvez seja um pouco diferente. Estamos acostumados realmente com aulas presenciais, mas realmente é só nesse período, certo, de pandemia. Eu creio que logo, logo a gente volta realmente às nossas rotinas normais. E me foi passado que para vocês seria a aula de número 19, a respeito da secção dos condutores. Então hoje vamos falar um pouco a respeito de como dimensionar, quais são os condutores corretos para cada, né, vamos dizer assim, para cada especificação dessa instalação. E eu acho que a aula de hoje vai ser show de bola, viu? Vamos lá? Então você quiser acompanhar aí na sua apostila, você procura a aula de número 19. Inicialmente na apostila vai falar sobre condutores, certo? Como eles são formados e por aí vai. Nós já conhecemos bastante os cabos, mas nós sabemos que existem vários modelos de condutores, certo? São inúmeros. Na aula aqui vai trazer só alguns deles, são os rígidos e os flexíveis. O rígido geralmente você facilmente conhece porque ele é um pouco mais, ele é bem duro. Aquele cabo duro, ele é formado só por um filamento, ele acaba sendo um pouco mais grosso. Se você pegar um cabo de 2,5, esse sendo um fio rígido, se você dobrar ele aqui, ele praticamente fica ali, por causa da rigidez que tem aquele cobre. Mas se você pegar um cabo flexível de 2,5 também, e você dobrar ele aqui, ele realmente ele não vai ficar. Por ele ser de vários filamentos, ele acaba que não tendo essa rigidez complexa. E talvez vocês me perguntem assim, mas qual é o melhor? É o cabo rígido, aquele cabo porção, é aquele cabozão da secção maior, eles são melhores ou não? Aquele realmente, os filamentos fininhos dentro daquele condutor são melhores do que o fio rígido. Então, realmente, qual é o melhor? É o fio rígido ou o cabo? Bem, pessoal, então a gente vai explicar para vocês quais são as vantagens e por que houve essa mudança ao longo dos anos. Antigamente existia muito cabo rígido. Além de ter a dificuldade de você fazer a instalação de uma tomada devido à rigidez do cabo, você tinha que estar dobrando ele para encaixar dentro da caixinha daquela tomada. Quem são os profissionais mais veteranos, eles realmente sabem muito bem o que eu estou querendo passar. Mas hoje não, hoje é bem mais, além dessa facilidade, também existem outros detalhes que a gente precisa considerar. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês a respeito de por que se mudou do rígido para o flexível. Esse cabo que nós temos aqui, o rígido, certo? Ele tem... Como é que funciona aqui a passagem dos elétrons? Os elétrons sempre vão passar em torno do condutor. Então, se eu tenho um aproveitamento só na parte exterior do condutor, então os elétrons vão ficar passando só por essa parte externa aqui do cabo. Ó. Então, eu vou ter um aproveitamento simplesmente deste cabo. No centro, os elétrons não passam. Então, aí, se eu passo vários filamentos dentro do mesmo condutor, então eu vou ter vários caminhos para os elétrons percorrer. Eles vão passar por essa extremidade desse cabo, por esse. Vocês estão entendendo? Então vai ser aproveitado praticamente todo o cabo em que os elétrons vão passar. Então isso me dá um rendimento muito melhor do meu cabo e da minha eficiência no meu condutor. E com isso eu acabo evitando aquecimentos e acabo também dimensionando melhor os meus cabos. Então por isso que se houve essa mudança aí para melhor e hoje a gente se aproveita muito mais. Então quando eu pego um cabo de 2,5 flexível, ele vai ter mais facilidade dos elétrons passar do que um cabo de 2,5 sendo rígido, ok? Então vamos para frente. Então quando a gente pega aqui essa parte, acho que ficou bem explicada para vocês, né? Porque dessa mudança e a importância que ela trouxe para nós. Então esses condutores eles podem ser isolados ou não. Para o nosso sistema de instalação de baixa tensão, ele nunca vai poder ser nu, não pode. Com exceção a parte de malha de aterramento que fica na parte do piso da casa, isso pode ser realmente cabo nu. Mas fora isso, fase neutra tem que ser isolado, certo? A norma realmente ela exige que os cabos sejam isolados
e que eles realmente ainda tem ainda que obedecer às cores destes cabos. Não sei se vocês sabem, mas existe as cores específicas para que se venha a fazer uma instalação elétrica correta. Eu não posso simplesmente pegar qualquer cabo e já fazer a minha instalação de qualquer jeito. Eu acho que qualquer profissional que faz um serviço sem atentar para as cores desses cabos, ele acaba prejudicando futuras manutenções ou até mesmo outro profissional que venha trabalhar nessa instalação. Por isso que a norma ela estabelece cores padrões para as instalações. A NBR 5410, ela diz que as cores dos cabos elas são da seguinte forma: eu tenho que me preocupar com o neutro, ele ser especificamente o cabo azul. O azul é a cor do cabo neutro, certo? O cabo do aterramento, ele é verde, ou verde e amarelo. Eu posso colocar verde e amarelo, acho que vocês já viram em alguns equipamentos que a gente compra, eles vêm realmente com o cabo do terra, ou vem verde e amarelo, ou vem só verde. O neutro, ele é azul. E o fase? O fase pode ser qualquer cor. Ainda bem que para isso você não precisa se preocupar tanto. Para o fase, eu só tenho que evitar usar o cabo amarelo. Algumas pessoas, quando fazem as instalações elétricas, eles colocam o cabo amarelo para retorno. Como você já viu nas aulas anteriores, o que é retorno, o que é fase. Pois bem, então, alguns profissionais se utilizam do cabo amarelo para fazer a instalação do retorno. Mas o retorno, gente, não é recomendável vocês usar cabo amarelo, porque pode ser facilmente confundido com o cabo do terra, que é verde e amarelo, certo? Então, vocês evitem, ainda que não existe restrições para que você venha utilizar o cabo amarelo, até porque o fase pode ser qualquer cor, mas aí vocês evitem usar o cabo amarelo. E pronto, existem várias cores, você pode usar o preto, como é mais comum, você pode usar o branco, você pode usar o vermelho, tem o roxo. Então, qualquer outra cor, certo? Vocês podem usar tranquilamente, isso para os condutores fase, beleza? Mas aí o cuidado é o azul ser o neutro, certo? Sempre o neutro. O terra ser sempre verde ou verde e amarelo, beleza? Então aqui vamos falar um pouco sobre como é que é feito os cabos e tal. Aqui nós temos o condutor sólido, certo? Que é representado por esse desenho aqui, a parte mais fina desse desenho. E a parte do meio ali, mais clarinha, branquinha, é uma camada, né? Um termoplásticozinho, que ele é o primeiro contato com o condutor. E ele tem uma propriedade, alguns deles vêm até com um pozinho anti-chama, para se acontecer algum tipo de elevação da corrente, esse cabo não venha pegar fogo e essa parte mais branca seja a que mais venha segurar essa propagação desta temperatura, para que não venha queimar o cabo. Então ela segura, a parte de externa é uma parte também termoplástico, mas ela recebe um tratamento de pintura, né, para especificar a cor deste cabo. Então ela recebe também essa terceira camada, uma cor específica para facilitar na hora da instalação. Então aqui também ali vimos a cor do cabo fixo, né? Agora do flexível. Então basicamente é a mesma coisa, certo? A diferença é porque isso aqui são vários filamentos, como eu já passei para vocês. O cabo multipolar é muito comum você ver esse tipo de cabo em cabos para telefone e até mesmo cabos de internet. São cabos que têm vários filamentozinhos. Então ele vai vir realmente com camadas extras de isolação. Você vai ter que estar realmente desencapando especificamente para que você venha fazer uma melhor instalação no que diz respeito a cabo de sinais ou rede elétrica, rede de internet. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui, cabos nus, certo? Como eu já falei para vocês, esses são cabos que vai ser utilizado só restritamente para o terra, só para o aterramento e só na parte externa da instalação, beleza? Então você vai fazer um aterramento no que diz respeito a uma equipotencialização dessa rede. Então você pode fazer essa equipotencialização com cabos nus mesmo, dando volta ali naquela residência. Talvez o cliente tenha, sei lá, tenha algumas especificações para que você venha fazer essa equipotencialização. Mas futuramente vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, mas
essa equipotencialização ela vai servir basicamente para uma descarga atmosférica, ou seja, um raio cair ali e simplesmente vai proteger a residência e os equipamentos desta residência, se eu fizer um bom aterramento. Então, essa parte de equipotencialização eu posso fazer com um cabo nu, beleza? Ok, então vamos avançando. Eu não estou lendo os textos para vocês, para não ficar cansativo, então estou só explicando cada item. Daí, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, é só vocês ir lendo devagarzinho que dá show de bola, ok? Essa parte agora aqui seria as especificações da norma no que diz respeito à secção dos condutores. Os condutores eles têm uma secção mínimas permitidos pela norma. Não quer dizer que não possa ser maior, pode, só não pode ser menor do que a norma estabelece. Por exemplo, a norma estabelece um padrão mínimo para condutores em instalações de iluminação. E a norma diz que o padrão mínimo é 1,5 mm. Então, posso fazer uma instalação de 1,5 mm, por mais que seja só para uma lâmpada, mas uma lâmpada ela consome muito pouco, eu posso colocar um cabo de 0,75 e não vai ter nenhum problema. A norma não permite isso. A norma diz que o mínimo é 1,5. Eu preciso obedecer a norma. Pode ser mais? Pode ser de 2,5? Pode, não tem nenhum problema para mais. Vai ficar um pouco mais cara a instalação. Você passar ao cliente um orçamento na parte de iluminação e botar tudo de 2,5, vai ser um orçamento bem diferente de você especificar. Não, a parte de iluminação é cabo de 1,5 mm. Então tem toda a diferença. Então, mas se o cliente quiser comprar tudo de 2,5, sem problema. Então, a condição mínima para circuitos de iluminação é 1,5 mm, ok? Deixa eu ver aqui. E isso para circuitos de iluminação. E para circuitos de tomadas, a especificação da norma diz que tem que ser 2,5. Mas, professor, 2,5, mas e aí, se for um chuveiro, se for um ar-condicionado? Gente, lembrando que aqui é a especificação mínima de um condutor. Ou seja, você faz um cálculo, né, de demanda e viu que naquele cálculo de demanda o consumo de cargas elétricas não é tão elevado, então carga de 2,5. Se você vê que vai ultrapassar, se o valor for muito alto, aí não, você vai ter que fazer um cálculo, você vai ter que realmente direcionar um condutor adequado para aquele equipamento ou para aquela instalação. Porém, ratificando, a norma ela te dá um padrão mínimo, não pode ser menos, ainda que você for fazer uma instalação e o camarada diga, não, é só um quarto, eu vou ligar só um quarto e só vai ter um computador, não precisa disso não, pode estar tudo um e-mail. Você explica para o cliente que essa instalação não está de acordo com as normas, então você não pode simplesmente ferir os princípios da qual você foi treinado e capacitado para isso, para atender os caprichos desse cliente. Não, você explica para ele que existe uma norma para isso e que para ele ter uma instalação segura e durável, ele precisa ter no mínimo essas condições, ok? Eu acho que com jogos de cintura vocês vão conseguir realmente driblar e convencer seus clientes. Então, nada melhor que você falar sobre a segurança dos equipamentos e da integridade física do cliente. Com certeza eles vão atender ao pedido de vocês. Então, gente, lembrando, iluminação 1,5, tomadas 2,5. Se for cabos no caso aqui, seguindo um pouco mais adiante, está especificando sobre aparelhos, certo? E é muito comum você comprar cabos fininhos de 0,75 milímetros. Por exemplo, eu vou fazer a instalação de um abajur, eu vou fazer uma instalação, eu vou comprar um cabo para substituir o cabo de um liquidificador, por exemplo. A norma diz que esses cabos podem ser realmente de 0,75 milímetros. Eu posso colocar eles tranquilamente, sem nenhum problema. Mas lá na tomada é 2,5. E aí eu vou colocar de 0,75 no liquidificador, gente, não tem problema não, viu? Vai funcionar corretamente, vai estar dentro da norma e o equipamento, ele não vai sofrer detrimento ou aquecimento nos cabos, por conta de o cabo ser 0,75, porque aquele cabo está específico para aquele equipamento que é de uso doméstico, então não vai ter essa demanda alta de consumo de energia, é sempre uma demanda muito baixa, ok? Agora, se realmente for
um micro-ondas ou uma lavadora, no que diz respeito a uma lava-louças, os fornos elétricos, não. Aí realmente você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, ver qual é a demanda lá de consumo desse equipamento. E conforme seja a demanda, a carga que esse equipamento consuma, você vai fazer a instalação de acordo com o equipamento. Então, aqui está dizendo, na norma, está dizendo que pode ser 0,75 milímetros, mas é aparelhos de uso doméstico, mas de pouca demanda, pouco consumo, tá bom? Vamos usar o bom senso. Vamos continuar, certo? No B aqui está falando sobre o condutor neutro, né? Deve possuir a mesma secção. Gente, que muita gente peca nisso aqui. Por exemplo, às vezes você já se depararam com uma instalação elétrica que o camarada bota lá os disjuntores, e aí faz a distribuição do circuito, bota lá o circuito de iluminação, pá, um disjuntorzinho só para iluminação. Aí o disjuntorzinho para as tomadas, só para as tomadas. Disjuntorzinho para o chuveiro, o camarada tá bom, tá não? Tá indo bem. Só que o detalhe, ele vai pegar um condutor neutro e vai passar na casa toda, certo? E isso não pode. A gente precisa especificar o condutor neutro para cada item, ou seja, o condutor neutro tem que ter a mesma secção por exemplo, ciclo de iluminação. Se o de iluminação é 1,5 para o fase, tem que ser 1,5 para neutro. Se o da tomada é 2,5 para a tomada, do fase, do neutro também tem que ser 2,5. Aí eu vou ligar um chuveiro é 4 milímetros, eu posso colocar um de 2,5 neutro? Não, não pode. Mas só que o que está levando a carga maior é o fase. Não, não posso fazer isso, certo? A carga que passa no condutor fase é a mesma que passa no neutro, certo? Mas por que eu não levo choque quando eu pego no neutro? Você não leva choque porque ali a condição que você oferece, que o neutro oferece, é a mesma condição do terra. Então por isso que a gente não leva choque. Então sempre os elétrons eles vão percorrer o caminho que tem menor fluxo ou a menor dificuldade de passagem. E o condutor neutro ele oferece a menor passagem. Por isso que quando eu pego no neutro, eu não levo choque, ainda que o equipamento esteja ligado. Mas não fazer isso, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso. Eu estou explicando que o condutor neutro não dá choque por conta disso. Mas a carga que ele passa é a mesma. Não vão ficar fazendo experiências loucas aí não, tá bom? Vocês pegam simplesmente a experiência de que a corrente do fase é a mesma do neutro. Então, se eu pegar a corrente do fase, que tem uma corrente elevada, e colocar um condutor neutro de menor secção, o que vai acontecer? O condutor neutro vai aquecer, certo? Então, por isso que eu tenho que especificar esse condutor de acordo com o condutor do fase. Entenderam? Vamos para frente. Ok, pessoal? Para que vocês realmente possam ter aí uma noção mais prática com respeito ao que eu falei para vocês. Já os condutores de proteção, eles não precisam ter as mesmas especificações. Eles têm algumas restrições, certo? Em toda instalação elétrica, ainda que vocês não estejam acostumados com isso ou se deparam com instalações mais antigas, não existia muita cobrança do aterramento nas tomadas. Ah, não precisa de aterramento não, na minha casa do meu pai, do meu avô não tem, não sei a casa não sei de quem não tem, mas a norma ela exige que tenha, certo? Toda instalação elétrica tem que ter, ser aterrada todas as tomadas, tem que ter aterramento para as tomadas e tem que ter também um dispositivo de proteção, né, contra surtos, né, que é o IDR. Então, para uma instalação elétrica bem feita tem que ter o IDR, tem que ter o aterramento também. Mas o aterramento, pela tabelazinha da NBR 5410, ele te dá algumas limitações. Por exemplo, aqui diz que condutores até 16 milímetros, o terra tem que ser igual. Mas se passar disso, eu vou ligar um equipamento que o condutor é de 25 milímetros, ou até 35, então posso usar um condutor terra de 16 milímetros que não tem nenhum problema, certo? Os condutores terras eles vão atuar no que diz respeito à atuação mais rápida do disjuntor. Digamos que eu tenho uma geladeira e essa geladeira está apresentando fuga.
Se eu aterrar a minha geladeira, o disparo do meu disjuntor vai ser muito mais rápido do que se eu não tivesse com aterramento. Então vai proteger ainda mais o meu equipamento se ele for bem aterrado. Então, às vezes você por falta de um aterramento e também de um dispositivo de proteção contra choque, eu acho que esses casos não são raros, são infelizmente bastante comuns. Você vê pessoas levando choque. Pegou na geladeira, pegou na televisão. Se tivesse tudo aterrado, todos esses problemas seriam evitados. Então, e aqui tem a tabelinha, gente, vocês dão uma conferida aí, certo? Como é que é feito a distribuição do condutor terra. E agora eu vou passar para vocês rapidinho a secção, né? Como calcular a secção dos condutores. Isso aqui vai ser bem rápido, eu vou passar para vocês de início essa fórmula. E em outras aulas eu passo a fórmula dos condutores para calcular a secção de sistemas trifásicos, tá bom? Mas agora é só sobre sistemas monofásicos. Tem aqui a formulazinha, bem prática, certo? Onde o S nessa fórmula, ele vai ser a secção do condutor, certo? Esse I é a corrente do equipamento que eu vou instalar. Gente, antes de continuar aqui, isso aqui é para quando você vai ligar um equipamento e não sabe qual é o cabo ideal para ser utilizado. Então você vai aplicar a formulazinha aqui que ele vai te dar a secção correta do condutor, tá bom? Então você tem que ter, ó, a corrente do equipamento. Se eu for ligar um equipamento que tenha 20, 30, 40, 50 amperes, você tem que saber especificamente a corrente desse equipamento. A distância você vai ter que medir, saber qual é a distância do quadro de distribuição, o circuito que vai alimentar esse equipamento, dele até o equipamento, você tem que saber a distância correta. Então você mede e coloca na fórmula a distância em metros. Temos uma constante que é a do cobre, certo? Que é 58, utilizada em fórmulas aí. E esse V é queda de tensão máxima, porque a gente pode prever a queda de tensão que vai acontecer nesse circuito. Então você pode colocar uma margem. Não, eu quero que perca apenas 3%, que é de 3 e 4% para a residência, que a norma permite. Então, eu não quero que tenha 4% de perca, eu quero que tenha só 3%. Beleza? Então, você vai calcular aí e colocar 3% de perca nessa residência. Vamos para um exemplo bem prático. O exemplo é o seguinte, para que vocês possam entender. Digamos que eu fui contratado e o cliente falou que tinha um motor monofásico para ligar. Um exemplo. E nesse motor eu percebi que é um motorzinho meio pesado. Ele é monofásico, mas ele é 40 amperes. E do quadro de distribuição até lá esse motor são 60 metros. Então medi deu 60 metros. Vixe, então, já para minha margem de perca eu vou colocar aqui 3%. Se realmente é uma instalação 220, então ele vai ter uma perca aí de 6,6 volts. Esses 3% de 220 vai ser apenas 6,6 volts. Então agora vamos para a fórmula. Qual será a minha secção para esse motor? Então pessoal, aqui ó, por exemplo, nesse caso aqui eu quero descobrir agora qual é a secção, né? Qual é a secção ideal para que eu venha ligar este motor. Então eu pego aqui, ó, no caso a corrente, vem para cá, certo? Ó, corrente elétrica do meu equipamento 40, certo? 40 vezes, entre parênteses, a distância do meu condutor. Como o cabo ele é duplo, então por isso que eu multipliquei por 2, ok? Então, eu peguei aí, ó, joguei tudo que eu aprendi da fórmula e pela condição que eu vi do meu cliente e apliquei na fórmula. Beleza. Então, como é que ficou assim? Voltando de novo. Para eu descobrir a secção, ó, eu só apliquei os itens que eu já tinha inserido e coloquei na fórmula. Então eu tenho 40 amperes, 60 metros de distância e uma queda de tensão de 6,6 volts. Então, gente, ó, esse 40 aqui, ó, certo? Ele veio para cá, para a fórmula, beleza? Esse 60 aqui, ó, né, que é a distância do condutor, que é representado pela letra L, né, que veio para cá, certo? Ó, entre parênteses, ou seja, na minha fórmula, deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza, ó. Certo? Aqui é a fórmula. I vezes entre parênteses L sobre 2. Então, L é a distância, o I é a corrente e a constante. Ok?
Então, vamos voltar para cá. E... um minutinho. Pronto. Aqui nós temos a corrente e aqui nós temos a distância vezes 2. Então, primeiro eu tenho que resolver a parte que está entre parênteses, certo? No caso vai ser 60 vezes 2. Eu acredito que seja bem simples já de resolver. De cabeça dá para a gente resolver realmente, que é 120. Então, 120, depois que eu resolvi o que está entre parênteses, regra de matemática aí, eu vou resolver agora o que está realmente agora sem parênteses. A de baixo, eu peguei o 6,6. E 6,6 aqui é a queda de tensão, que eu defini como era para 220 volts. Então, se for 380 volts, aí vocês vão ter que multiplicar, gente. É só vocês pegar 220 ou 380, ou se for em outra cidade, 110 volts, 127 volts. É só você pegar esse valor e multiplicar por 3%. Então, já vai dar um cálculo na calculadora direto. Ok? Então, nós temos aqui 6,6, que é a queda de tensão, e a constante do cobre. Multipliquei, deu 382,6. Multiplicando 40 por 120, eu tenho agora um valor de 4.800 volts. E vou pegar agora o 4.800 volts, ou 4.800, e vou dividir por 382,6, que vai me dar um cálculo aí final de a secção do cabo 12,54 milímetros. Mas, professor, existe cabo de 12 milímetros, 13 milímetros? Não existe. Os cabos, eles são, a partir desse cálculo aqui, eles são de 10 e já pula para 16. Então, como não tem um cabo específico de 12 milímetros, então eu preciso agora colocar um cabo de 16 milímetros para a instalação. Estão entendendo? Eu sempre vou arredondar para o valor mais próximo do meu cálculo, sendo para mais. Nunca para menos. Se eu ver que o meu condutor ideal é um cabo de 11 milímetros, eu não posso botar um de 10, eu vou ter que botar um de 16, porque é sempre o valor mais próximo do mais alto deste meu cálculo. Deu para entender? Ok. Então nós temos aqui a parte do explicando, né? Não existe realmente cabo de 12,54 milímetros. O previsto é o de 16 milímetros. Então, gente, fechando essa parte aqui, realmente você dará ao cliente essa margem segura da secção do cabo correto. Com certeza ele vai entender e você vai apresentar esse cálculo e essa segurança que você transmite para o cliente faz com que o cliente realmente venha a confiar no seu trabalho e executar a atividade tranquilamente. Beleza. Então, gente, valeu aí, espero que vocês tenham entendido. Essa é uma aula sobre a secção dos condutores. Acrescentei a secção aqui, não tem na apostila de vocês, certo? Essa formulazinha aqui não tem. Mas aí vocês escrevem aí, certo? Do lado, no finalzinho da aula de vocês. E para critério de lembranças futuras, tá bom? Forte abraço e até a próxima.